Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no canal Programe Seu Futuro. E hoje eu tenho aqui uma dúvida muito interessante na aula 320 do nosso curso de Programação C, como descobrir o menor elemento de um vetor com recursão, mas a dúvida não é sobre números, a dúvida é sobre string. A Fallen, eu acho que é assim que se pronuncia, disse o seguinte, olha só. Poderia fazer essa? Implemente uma função recursiva que exibe todas as substrings de uma string. Exemplo, dog, aí imprimiu o D, depois o DO, DOG, depois o OG e o G. Então perceba que a questão ela é extremamente interessante, porque pede para utilizar recursão, e aí a gente tem que, a partir de uma string, gerar praticamente todas as combinações possíveis. E aí, olha só, partindo de dog, quais são todas as combinações possíveis? Apenas o D, depois o D e o O, depois o D, o O e o G. Cheguei no final da string, agora eu vou mover o início para a direita. Então vai ser o O e o G, só o O, depois o O e o G, e depois apenas o G. Então perceba que aqui a gente vai ter que praticar bastante duas coisas. A primeira, recursão, e a segunda, manipulação de strings. Então, vem comigo aqui para o Code Blocks que a gente vai resolver esse probleminha já já, e você vai perceber que não é tão complicado. Como nós vamos trabalhar com string, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou include o cabeçalho da nossa biblioteca string.h. Pronto, ao fazer isso, eu consigo então descobrir facilmente o tamanho de uma string. Vamos colocar aqui um espaço, pronto. E aqui então eu vou declarar a nossa variável char, eu vou chamar de palavra, e eu já vou inicializar ela com um conjunto de caracteres aqui. Nesse caso, eu vou utilizar o próprio exemplo que a Fallen deixou ali para a gente, dog. Depois a gente testa com outro, ok? Agora, olha só, muita atenção. Antes de começar a escrever código, eu vou tirar esse hello world daqui, a gente não precisa dele. Pronto. Antes de começar a escrever código, a gente precisa pensar a lógica. Como que a gente vai resolver esse problema? No período que eu dava aula em sala de aula presencial, tem algo que eu sempre repetia quase toda a aula. Se você não souber resolver o problema com papel e caneta, com lápis e caneta, se você não souber resolver o problema no mundo real, você não vai conseguir programar o computador para resolver o problema para você. Então pense o seguinte, olha só, eu quero imprimir todas as combinações possíveis partindo dessa string. Como seria isso? A gente pode pensar numa primeira parte, todas as combinações possíveis da esquerda para a direita, ou do início para o fim. Então, olha só, o que eu posso imaginar? Eu vou ter aqui duas variáveis que vão indicar para mim qual a primeira posição da string e qual a última posição da string. E aí, olha só, iniciando a partir da primeira, eu vou imprimir apenas o primeiro caractere, depois o primeiro e o segundo, depois o primeiro, o segundo e o terceiro. Então perceba, eu começo no início e eu vou avançando em direção ao fim da string. Isso vai resolver parte do nosso problema. Vamos fazer um procedimento para fazer isso? É um procedimento porque a gente não vai precisar dar nenhum retorno. Então, void, eu vou chamar de imprimir, você pode dar o nome que você quiser para o seu procedimento. E aqui o primeiro desafio que nós temos é quais parâmetros a gente vai receber. Bom, se eu quero imprimir a string, a gente precisa receber a nossa string, certo? Eu vou chamar de vet. Eu mencionei aqui que nós teremos duas variáveis, uma que indica o início da nossa string e outra que indica o fim. Então, a gente vai precisar receber essas variáveis aqui. Olha só, int início, int fim. E nós também precisamos de uma coisa muito importante aqui. Eu vou caminhar do início até o fim. No início, na primeira vez, o meu fim vai ser 0. Início e fim terão o mesmo valor, porque olha só, na primeira vez eu vou imprimir apenas a letra D. Então o início é 0 e o fim é 0. Eu vou imprimir apenas a primeira letra. Vou fazer uma chamada recursiva incrementando 1 na variável fim. E aí o meu início vai ser 0, o meu fim vai ser 1. Eu vou imprimir a letra da posição 0 e a letra da posição 1. Perceba que agora a gente vai ter as letras D e O. Novamente eu vou fazer uma chamada recursiva incrementando mais 1 em fim. Agora início é 0 e fim é 2. Então eu vou imprimir o intervalo de 0
1 e 2. O que está faltando aqui para eu identificar o nosso ponto de parada? Lembra, extremamente importante, em recursão, você precisa de um ponto de parada, senão você vai ter um loop infinito. Qual o nosso parâmetro de parada aqui? É o tamanho da string, concorda? Então, eu também vou receber aqui int tam. Teria outras formas de fazer isso? Sim, teria. Você poderia, por exemplo, aqui dentro obter o tamanho da sua string. Porém, olha só, se você obtém o tamanho da sua string aqui, toda chamada recursiva você precisa chamar a função novamente para descobrir o tamanho da string. Se você recebe ele como parâmetro, você vai usar a função strlen apenas uma vez. Então isso vai deixar o seu programa um pouquinho mais rápido, ok? Então a gente vai receber esses 4 parâmetros: a nossa string, a posição de início, a posição de fim e o tamanho da nossa string. Eu vou colocar aqui agora uma variável i, nós teremos aqui uma repetição. E agora qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, olha só, nós estamos desenvolvendo um procedimento recursivo. Então a primeira coisa que eu preciso verificar é fim é menor do que o tamanho da string? Se ele for exatamente igual, significa que eu já imprimi a string toda. Então eu não posso tentar imprimir novamente. Então eu vou começar fazendo esse teste. Perceba, esse é um dos nossos pontos de parada. Então é esse teste que eu vou fazer aqui. Fim é menor do que tam? Se esse teste for verdadeiro, significa que eu ainda não cheguei no final da string. Então eu posso continuar imprimindo. Então aqui a gente vai ter uma repetição. Por quê? Eu quero imprimir o intervalo da string de início até fim. Então olha só, eu vou colocar aqui uma repetição. For com o i começando em, cuidado, não é 0, é em início. Lembra, na primeira vez o início vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2. Então ele vai percorrendo a nossa string para a direita, ok? Então a nossa variável i vai começar com início. Vai até menor ou igual que fim, com incremento de 1 em 1. Então o x da questão, a pegadinha dessa questão aqui é entender isso aqui, que a gente precisa trabalhar com 2 índices que a gente vai percorrendo, a gente vai caminhando a nossa string com esses índices. Início começa aqui na primeira posição e o fim também. Então eu vou imprimir só a primeira posição. Fim vai ser incrementado, então eu vou imprimir a primeira e a segunda. Fim vai ser incrementado de novo, eu vou imprimir a primeira, a segunda e a terceira. Então, por enquanto, é essa a primeira parte que a gente está fazendo aqui. Então, se início é menor do que fim, olha só, printf, e aqui dentro eu vou imprimir um caractere, %c, de onde virá esse caractere? Do nosso vetor na posição i. Eu nem precisava desse par de chaves, porque eu só vou ter essa linha aqui, mas tudo bem, deixa aqui. Agora, olha só, quando terminar a repetição, significa que eu já imprimi uma parte da string. Por exemplo, o d. O que a gente pode colocar depois? Uma vírgula. Perceba que foi isso que a Fallen colocou aqui, olha só. D, vírgula, DO, vírgula, DOG, vírgula. Então, após cada substring, nós temos uma vírgula. Vamos, então, colocar aqui um printf. E aqui eu vou simplesmente imprimir uma vírgula e um espaço para a próxima substring não ficar ali coladinha. Ok? Feito isso, nós terminamos a primeira parte. Vamos testar se a primeira parte está funcionando? Como é um procedimento, olha só, eu preciso chamar ele aqui, imprimir, passando aqui as variáveis que a gente precisa passar. Então, o primeiro, palavra, é o nosso vetor. O início, lembra que eu falei que tanto o início quanto o fim começa com 0? Então, o início é 0, o fim também é 0, e eu preciso saber o tamanho da minha string. Então, int tam vai receber strlen de palavra. Eu vou descobrir o tamanho dessa palavra e é esse tamanho que eu vou passar aqui para o nosso procedimento. Pronto. Se tudo estiver funcionando como planejado, olha só, estou passando o vetor 0, 0 e o tamanho, que nesse caso é 3. Então ele tem que imprimir d, vírgula, do, vírgula, dog. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Na verdade, faltou algo extremamente importante, olha só. D, vírgula. O que está faltando aqui? Está faltando a nossa chamada recursiva, o principal. Então aqui, olha só, após o print, terminou o for, imprimi a minha substring, coloquei a vírgula, eu preciso agora chamar o meu procedimento novamente. Opa!
imprimir. E aí, muita atenção aqui. Olha só, eu vou passar novamente o meu vetor, eu vou passar início, muita atenção aqui, olha só, eu vou passar fim mais 1. E eu vou passar aqui o tamanho não sofre nenhuma alteração. Por que eu vou passar fim mais 1? Olha só, vamos avaliar a string que eu estou mandando aqui para o nosso procedimento. Vai chegar aqui a palavra dog, início 0, fim 0, tamanho 3. Eu vou colocar aqui como comentário. Então, nós teremos aqui 0, 0 e 3. Esse comentário quase não dá para ver. Ok, assim melhora um pouco. Vamos lá, olha só, vai chegar aqui, 0 é menor do que 3? Sim, verdadeiro. Então, o meu i começa com início, que é 0, e vai até menor ou igual a fim, que também é 0. Então, ele vai executar uma vez só. Quem que ele vai imprimir? Apenas a letra D. Quando o meu i for incrementado para 1, 1 é menor do que 0, menor ou igual a 0, falso, termina a repetição, imprime a vírgula e um espaço, chama novamente o procedimento passando a palavra dog, o início que é 0 e fim mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, quando chegar aqui, nós teremos agora 0, 1 e 3. Então, olha só, 1, que é o fim, é menor do que 3? Sim, é. O meu for agora vai de início até fim. Início é 0, fim é 1. Então, agora a gente vai ter aqui a impressão do D e do O. Perceba a primeira posição e a segunda posição. Então, o meu início está fixado no início da string e fim, que começou no início, ele está caminhando para a direita, até chegar na última posição. Quando chegar na última posição, calma, já já a gente chega lá, ok? Eu coloquei então a chamada recursiva, eu vou executar aqui o programa novamente. Perfeito, olha só, D, D, O, D, O, G. Perceba, a gente já tem aqui a primeira parte de todas as combinações possíveis da palavra dog. O que está faltando agora? Perceba que eu movi fim do início até o fim. Fim começou com 0, aí depois foi para 1, depois foi para 2. O que está faltando agora? Quando o fim for igual ao tamanho da string, ou seja, quando a gente chegar realmente no fim, o meu início vai ser incrementado em uma unidade. Olha só, então eu vou sair da posição 0 e vou vir para a posição 1. E aí o fim volta para a posição igual a início, ou seja, para a posição 1, que aí eu vou imprimir apenas o O, depois o OG e depois apenas o G. Então, olha só, vamos por partes. Quando esse teste for falso, nós teremos aqui um else if. Por que um else if? Eu preciso fazer aqui outro teste. Olha só, se fim não for menor do que tam, significa que a variável fim chegou na última posição da nossa string, mas início. Início pode estar lá em 0 ainda. Então é isso que eu vou verificar aqui. Olha só, a minha variável início é menor do que fim. Se ela for menor do que fim, significa que eu ainda tenho combinações para gerar. Olha só, início pode estar aqui na posição 0 e fim pode estar aqui na posição 3. Então, se início está na posição 0 e fim está na posição 3, significa que fim já chegou no final da string. O que eu tenho que fazer agora? Incrementar início e fazer fim igual a início novamente. Então, eu vou pegar a partir da posição 1. Quando terminar, a partir da posição 2. Quando terminar, a partir da posição 3. Então, perceba, início 0, fim 0. Fim vai andando. Chegou no final da string. O meu início é incrementado para 1 e o meu fim iguala com o início. Então, agora, fim e início está na posição 1. Fim, novamente, vai andando para o fim. Chegou no fim. Início é incrementado para 1 de novo. Vai para a posição 2. Fim vem para a posição onde está início, posição 2. Novamente, ele vai para o fim. Então, percebe, eu vou caminhando na minha string, gerando todas as combinações possíveis. E aí, se início for menor do que fim, o que eu vou fazer aqui? Aqui nós só temos uma chamada recursiva. Olha só. É apenas isso que eu preciso fazer. Essa é a graça da recursão. A recursão, na maioria das vezes, torna um problema que poderia ficar muito extenso, ele torna esse problema muito pequeno, muito curto, desde, claro, que você entenda o que você está fazendo. Olha só, fim não é menor que o tamanho da string. Vem para cá e eu vou testar. Início é menor do que fim? Sim, é. Então eu vou chamar o procedimento novamente, mantendo a nossa string, só que agora, olha só, o meu início é início mais 1, e quem vai ser o meu fim?
início mais 1 também. Lembra, eu vou caminhando com fim. Chegou aqui, se início for menor do que fim, início vai para a próxima posição e fim também vem exatamente para essa mesma posição. Então, o início é início mais 1 e o fim é início mais 1. E a gente mantém aqui o tamanho da nossa string. A nossa string não sofreu nenhuma alteração. Quando chegar aqui, então, olha só, nós vamos receber aqui, deixa eu alterar aqui agora, nós vamos receber aqui 1 e 1. Quando chega 1 e 1, olha só, nós vamos começar a impressão a partir da letra O. Então, de 1 até 1, vai imprimir a letra O, vírgula, e vai chamar, olha só, início se mantém. E eu vou somar 1 em fim. E aí nós vamos imprimir, então, na próxima chamada, de 1 até 2, que vai ser o O e o G. Quando imprimir o O e o G, eu vou chamar, passando fim mais 1 novamente aqui. Vai chegar aqui, o nosso fim vai ser exatamente igual a tam. Então, fim é menor do que tam, falso, vem para cá. Início ainda está em 1, é menor do que fim. Novamente, a gente faz uma chamada aqui a esse procedimento. Novamente, início mais 1 e início mais 1 também para fim. E dessa forma, então, nós teremos todas as combinações possíveis dessa palavra. Vamos ver? Eu alterei o programa, então eu vou compilar novamente. E aí, olha só o que nós temos aqui. D, DO, DOG, O, OG e o G. Vamos colocar um espaço aqui para a gente visualizar isso melhor? Eu vou saltar uma linha aqui. Vou colocar aqui um printf. Apenas com uma quebra de linha. Pronto. E agora eu vou trocar aqui a nossa palavra. Eu vou colocar aqui, você gosta de abacate? Eu não sei você, mas eu sou fã de uma batida de abacate. Vamos ver quais são todas as possíveis substrings da palavra abacate. Eu alterei o programa, então eu vou compilar novamente. E aí perceba que nós temos uma sequência relativamente grande. Deixa eu estender ele aqui. Pronto. Olha só. A, AB, ABA, ABAC, abacá, abacate com temudo, abacate. Então aqui nós temos a palavra completa. Então perceba, o meu início começou em 0, o fim também. Quando chegar aqui, o fim está no final da string, ou seja, ele é exatamente igual ao tamanho da string. Então a gente vai vir para essa chamada recursiva aqui de baixo, onde início vai ser somado com 1. Então o início vai ser início mais 1 e o fim também vai ser início mais 1. Olha só, nós vamos começar agora em B, que é a segunda letra da nossa string. B, BA, BAC, baca, bacate com temudo, bacate. E agora perceba, novamente chegamos no final da string. Soma 1 no início de novo. Então a gente vai para o A, que é o terceiro caractere, a terceira letra da nossa string. E aí perceba que nós conseguimos dessa forma formar todas as possíveis combinações de substrings dentro da nossa string. E aí falem, não só falem, mas para você que está acompanhando essa aula. Deu para entender? Ficou claro? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, vai, isso é extremamente importante para o canal e se inscreva se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.